Judas, versículos 20 e 21. Diz assim o texto: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É o versículo 21. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade, pelo privilégio de cultuarmos o Teu nome nesta noite, pela mediação de Cristo. Agora pedimos que Teu Espírito Santo nos capacite a expormos fielmente a Tua palavra, de modo que a palavra pregada exponha fielmente a palavra escrita, e assim nós ouçamos a Tua voz nesta noite. Nós pedimos essas bênçãos, desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, essa epístola, ela foi escrita por Judas. No versículo 1 da epístola, nós temos a identificação do seu autor. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ao identificar-se como irmão de Tiago, a crítica bíblica ela é praticamente unânime em identificar esse Tiago como sendo Tiago, irmão do Senhor Jesus, líder da igreja de Jerusalém, conforme Paulo em Gálatas capítulo 2, reputado como uma das colunas da igreja. E ele, além de se apresentar como irmão Tiago, ele se apresenta também como servo de Jesus Cristo. Conforme as narrativas do Novo Testamento, os irmãos de Jesus se converteram após a sua ressurreição. Tiago poderia apresentar-se aos seus leitores como irmão de Cristo, mas ele prefere enfatizar sua relação espiritual com o seu irmão. Ele é servo, ele é escravo de Cristo. Ainda nesse versículo 1, nós temos então uma descrição dos destinatários, das pessoas às quais Judas escreveu essa carta. Ele não faz uma descrição geográfica, mas teológica. Vai dizer assim: aos chamados, aqueles que foram chamados eficazmente para estarem em Cristo, aos amados em Deus Pai, aqueles que foram na eternidade amados eletivamente pelo Senhor, e aqueles que são guardados em Jesus Cristo, aqueles que estavam sendo guardados e preservados para o dia de Cristo Jesus. Ele termina a parte introdutória da epístola fazendo uma oração: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. No versículo 3, nós encontramos o objetivo da epístola. Vai dizer assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, a princípio Judas queria escrever tratado sobre a doutrina da salvação, mas enquanto ele escrevia, algo aconteceu que o constrangeu a não somente escrever, mas escrever exortando os seus leitores a batalharem pela fé que eles foram entregues de uma vez por todas. Diz o texto assim: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, porque me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O objetivo de Judas escrever essa epístola foi o de exortar os seus leitores a batalharem, literalmente a lutarem. O verbo batalhar aqui era um termo técnico que era usado na antiguidade para descrever o combate, entre dois oponentes ou uma competição entre atletas. E a exortação é a seguinte: exortando-vos a batalhardes pela fé. Fé aqui tem um sentido objetivo, significando aquilo em que se crê, uma referência clara
a doutrina de Cristo e dos apóstolos, que havia sido dada até esse momento, de uma vez por todas, à igreja do Senhor. O objetivo é: lutem, batalhem pela fé que lhes for entregue de uma vez por todas. No versículo 4 dessa epístola, nós temos então a justificativa. Por que Judas escreveu essa carta exortando seus leitores a batalharem pela fé que eles foram entregues de uma vez por todas? Versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A presença, irmãos, de alguns indivíduos entre os leitores de Judas, homens, segundo Judas, foram antecipadamente pronunciados para juízo, homens ímpios, homens que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, que estavam negando a divindade de Cristo. A presença desses homens justifica o fato de Judas ter escrito a sua epístola exortando seus leitores a batalharem pela fé que eles foram entregues de uma vez por todas. Do versículo 5 até o versículo 16, Judas fez uma descrição do caráter, do perfil desses homens, a partir de exemplos extraídos do Antigo Testamento, a partir de certos pecados cometidos lá na época do Antigo Testamento, para ilustrar os pecados e os erros que esses homens estavam cometendo. Judas então colocou para seus leitores alguns exemplos lá do Antigo Testamento como uma advertência para que os seus leitores não cometessem tais pecados cometidos por esses homens e não fossem punidos pelo Senhor como aqueles que cometeram pecados no Antigo Testamento foram punidos pelo Senhor. Então, no versículo 5, nós temos aí um exemplo de apostasia. Judas vai afirmar que o Senhor salvou o povo da terra do Egito e depois destruiu os que não creram. Tá certo? O Senhor fez perecer lá no deserto aqueles que abandonaram a fé. Ele toma também como exemplo os anjos que se rebelaram contra o Senhor, abandonando o seu domicílio, abandonando a sua casa, se rebelando contra o Senhor. Ele cita o pecado de Sodoma e Gomorra, que cometeram, cidades circunvizinhas, cometeram o pecado da prostituição, da homossexualidade, e por terem cometido tais pecados, foram punidos pelo Senhor. Versículo 8, Judas vai afirmar que eles se apresentavam perante a congregação, trazendo uma nova revelação através de sonhos e visões, e eles são reprovados por Judas por tais práticas. Eram homens, irmãos, insubmissos, não respeitavam a autoridade, fosse ela civil, fosse ela eclesiástica, ou mesmo espiritual, não respeitavam a criação angelical. Eram homens que prosseguiram pelo caminho de Caim, foi o caminho do ódio, da ira, da falta de responsabilidade com o seu irmão. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Pois bem, a presença desses homens justifica o fato de Judas se sentir constrangido a escrever, exortando seus leitores a batalharem pela fé que eles forem entregues de uma vez por todas. Depois que ele fez, então, essa descrição do caráter desses falsos mestres que estavam entre seus leitores, a partir do versículo 17, ele vai se voltar para os seus leitores e vai falar para eles, vai falar com eles. Diz assim, versículo 17:
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O uso do pronome pessoal na segunda pessoa do plural aqui indica a ênfase. Vós, porém, estabelece um contraste entre o que praticavam os falsos mestres, esses homens ímpios, libertinos, e o que devem praticar aqueles que servem fielmente ao Senhor. Vós, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito do Senhor. Na realidade, irmãos, a presença, a chegada dos falsos mestres foi predita pelo Senhor Jesus. Os apóstolos, eles advertiam a igreja quanto à chegada deles, e quando Judas escreveu essa epístola, a predição feita pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, havia se cumprido. A igreja estava com a presença de homens que tinham uma roupagem piedosa, mas não passavam de homens ímpios. O texto nós lemos, versículos 20 e 21, novamente, através deles, de dois versículos, Judas novamente se volta para os seus leitores. Ele fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós vamos, irmãos, fazer uma outra tradução do texto para entendermos melhor o que Judas quis dizer aos seus leitores. Nós temos nesse texto, versículo 21, um verbo que aparece no modo imperativo: guardai-vos no amor de Deus. No versículo 20, nós temos três particípios gregos que são traduzidos em forma de gerúndio na nossa língua, cujas ações são simultâneas à ação principal, que é o verbo guardai-vos. Então ficaria assim: nós colocamos o verbo no início. Guardai-vos no amor de Deus. Essa é a ordem. Judas, de uma forma muito didática, ele dá a ordem e ensina os seus leitores a cumpri-la. Guardai-vos no amor de Deus. Como? Versículo 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Com base nesse mandamento, nessa ordem que Judas deu aos seus leitores, guardai-vos no amor de Deus, nós vamos então, irmãos, refletir um pouco sobre o modo, a forma, a maneira de como nós nos guardamos no amor de Deus e ficamos imunes ao falso ensino e à falsa doutrina. Em primeiro lugar, nós nos guardamos no amor de Deus quando construímos a nossa vida sobre a palavra do Senhor. Guardados no amor de Deus. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. O verbo edificar aqui sugere a imagem, a figura da construção de um prédio ou de uma casa. Assim como um prédio, ele é construído sobre um alicerce, uma base, assim também a nossa vida, ela é construída sobre um alicerce. Esse alicerce, essa base, é a palavra do Senhor. Quero lembrar os irmãos a parábola que o Senhor Jesus contou quando
concluiu o Sermão do Monte, ele conclui assim, contando a seguinte parábola, né? Prudente é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Esse homem é comparado, né, a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E de repente caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. No versículo 17, diz assim: vós, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa exortação de Judas, irmãos, estabelece um contraste entre os falsos mestres e os seus leitores. O erro dos falsos mestres começou quando eles abandonaram a palavra do Senhor, quando eles a esqueceram, quando eles deixaram de observá-la. Tá certo? O declínio da vida espiritual do crente começa exatamente com a negligência da palavra do Senhor. Quando nós nos esquecemos dela, quando nós negligenciamos a sua leitura, a meditação e a aplicação dela na nossa vida. Guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima. O tempo presente aqui do particípio edificando-vos, da língua grega, nos faz pensar, irmãos, numa ação contínua, ou num processo, né, edificando-vos. A ideia aqui de Judas, irmãos, é que a construção da vida cristã, do caráter da vida cristã, dura a vida toda. Enquanto o Senhor nos conservar em vida, não deverá haver momentos ou circunstâncias nas quais nós abandonemos a palavra do Senhor. Mas o caráter cristão, ele vai sendo construído, irmãos, paulatinamente, com a leitura diária, com a aplicação diária, assim como todos nós temos a necessidade de irmos diariamente ao Senhor, ou mesmo nos alimentarmos para mantermos nosso corpo de pé, assim também nós precisamos do alimento diário da nossa alma, da nossa vida espiritual, que é a palavra do Senhor. Na realidade, a construção do caráter cristão dura a vida toda, edificando-nos sobre a vossa fé santíssima. O que me chama a atenção aqui no texto é que a edificação da vida cristã, ela é feita sobre algo perfeito. Interessante como Judas, ele qualifica aqui a fé, como ele qualifica aqui a palavra do Senhor. Ele a chama de fé santíssima. Nessa afirmação de Judas, irmãos, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é eficiente para alimentar a nossa alma, para nos instruir, tá certo? Para construir em nós o caráter de Cristo. Ela é suficiente para reparar todas as deficiências da nossa fé, tá certo? E ela é, irmãos, suficiente para a nossa vida espiritual. Essa palavra não precisa de reparos ou de complementos. Ela é chamada por Paulo, lá nas pastorais, de sã doutrina. Ela tem tudo o que nós precisamos. Ela é o registro fiel da revelação de Deus. O Senhor nos fala através dela, o Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra qual a sua vontade para as nossas vidas através da sua palavra. Ela é santíssima. Nós não precisamos de uma nova revelação, porque nós temos a revelação escriturada do Senhor, que é a sua palavra. Portanto, construamos ou continuemos construindo a nossa vida cristã sobre a palavra do Senhor. Essa é a primeira observação, como nós nos guardamos no amor de Deus. A outra forma de nós nos guardarmos no amor de Deus aparece aí no versículo 20
da epístola: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, em segundo lugar, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Quando Judas ordena aos seus leitores que eles se guardem no amor de Deus, orando no Espírito, Judas estava ensinando aos seus leitores que a luta contra o falso ensino, contra a heresia, ela se dá também através da oração. Eu penso, irmãos, que a oração, ela é um instrumento poderoso, né, para o enfrentamento de todas as dificuldades da vida. Quando a nossa mente, o nosso coração forem tomados, por exemplo, pela ansiedade, né, pela preocupação, nós devemos substituir essas coisas pela oração. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, fazer conhecidas diante de Deus a vossa petição, as vossas súplicas, com ações de graças. Né? Pedro, na sua epístola, disse assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando estivermos preocupados, né, ansiosos, alguma coisa, nós devemos orar. O Senhor estabelece a oração como um meio poderoso, como um meio de graça para o enfrentamento das dificuldades. Mas não somente isso, irmãos, mas como um instrumento poderoso na luta contra o falso ensino. Na realidade, os leitores de Judas deveriam permanecer no amor de Deus, construindo suas vidas sobre a palavra do Senhor, mas também permanecerem guardados no amor de Deus, orando. Né? E a oração, irmãos, é muito importante para a vida cristã. Nós nos tornamos imunes ao falso ensino quando nós temos uma vida na presença do Senhor através da oração. Quero lembrar aos irmãos, trazer à memória o exemplo dos reformadores do século XVI. Né? Os seus biógrafos dizem que, por exemplo, Lutero, antes de começar qualquer atividade, ele passava algumas horas em oração. Calvino, para interpretar a palavra do Senhor, ele passava alguns momentos na presença do Senhor. Os grandes avivamentos do século XVIII foram todos precedidos de oração. Nós precisamos orar. A oração, como bem de graça, irmão, o instrumento que o Senhor estabeleceu para nós nos apropriarmos da sua vontade. Na oração do Pai Nosso, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que o Senhor estabeleceu na eternidade para o seu povo, certo? Será apropriado por Deus povo através da oração. A oração, meio estabelecido por Deus para nós nos apropriarmos da sua vontade. Nós nos guardamos no amor de Deus quando nós oramos, quando nós permanecemos na sua presença em oração. Essa é a segunda forma de nós nos guardarmos no amor de Deus. A terceira forma, irmãos, aparece aí no versículo 21, que é exatamente nós aguardarmos a manifestação plena da misericórdia de Deus, do Senhor, que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vejam aí, versículo 21. O terceiro ponto seria aguardar a segunda vinda do Senhor. Nós nos guardamos no amor de Deus quando de fato desejamos, esperamos a bendita volta do Senhor. Guardá-los no amor de Deus, esperando
a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Deus agora ordena aos seus leitores que eles se guardem do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Na realidade, irmãos, os leitores de Judas já tinham sido objetos da misericórdia do Senhor. Judas começa essa epístola afirmando que eles foram chamados, que eles foram amados e que eles foram guardados, né, em Jesus Cristo. O Senhor já havia sido misericordioso para com eles. Através da sua graça, o Senhor já havia absolvido os seus leitores da penalidade do pecado. O Senhor Deus já havia manifestado misericórdia, irmãos. Só que agora, Judas orienta os seus leitores a continuarem esperando a misericórdia do Senhor, que haverá de ser manifestada na segunda vinda bendita do Senhor Jesus. A vida cristã, ela deve ser vivida, tá certo? Com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Nós devemos percorrer a carreira que o Senhor propôs para cada um de nós, olhando para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E, irmãos, há muitos benefícios espirituais quando nós caminhamos, né, a nossa carreira cristã olhando para o Senhor Jesus. Na igreja primitiva, lá do livro de Atos, por exemplo, aqueles irmãos motivados, né, por uma expectação intensa pela volta do Senhor Jesus, tá certo? Suportaram todo tipo de pressão externa, porque eles sabiam que a segunda vinda de Cristo representaria, irmãos, a consumação da salvação e o fim de todos os sofrimentos que eles estavam passando naquele momento, tá certo? E a porta aberta para a eternidade com o Senhor. A doutrina da segunda vinda de Cristo, ela provoca naturalmente na igreja perseverança. Ela produz uma capacidade do crente suportar todo tipo de pressão externa. Isso está muito presente, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando muitos foram pressionados pelo Império Romano a abandonarem a fé, mas eles não abandonaram porque eles criam na vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. A doutrina da segunda vinda de Cristo, ela também provocou na igreja primitiva, irmãos, uma prática missionária e evangelística. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o exemplo de Paulo, queriam ganhar um mundo para o Senhor Jesus, porque eles pensavam, eles desejavam que Jesus voltasse ainda no primeiro século. Infelizmente, nós falamos pouco sobre a vinda do Senhor Jesus. Dizem que foi feita uma pesquisa, um acampamento sobre as prioridades da igreja. Havia lá cerca de 20 itens e a vinda de Cristo, a segunda de Cristo ficou entre as últimas prioridades da igreja. O pessoal queria casar, trabalhar, passar no vestibular, construir a vida. Depois que isso fosse feito, que as pessoas disseram assim: agora Cristo pode voltar. Não deve ser essa a nossa prioridade. Mas, irmãos, nós nos guardamos do amor de Deus quando nós percorremos a nossa carreira olhando para o autor e consultando a nossa fé em Jesus Cristo, e de fato aguardamos, esperamos a manifestação da sua misericórdia por ocasião da sua
segunda vida, vida bendita. Portanto, irmãos, nos guardemos no amor de Deus, construindo a nossa vida, o nosso caráter, sobre a palavra bendita do Senhor. Construamos a nossa vida cristã com oração. Não existe vida cristã sem oração. Construamos a nossa vida cristã aguardando a vida bendita do Senhor Jesus, que vem para consumar sua obra, que vem para buscar o seu povo.